A primeira pergunta que a gente sempre escuta de todos os interessados em importar é: como faço para habilitar a minha empresa no comércio exterior? Posso importar? Essa é uma pergunta feita comumente e que a gente tenta responder na medida do possível, conhecendo as peculiaridades da empresa, conhecendo as peculiaridades de cada operação, e é preciso seguir um roteiro, um cronograma específico para cada tipo de empresa, para que ela consiga cumprir as exigências. A primeira delas, rapidamente vou me apresentar aqui, sou despachante aduaneiro, tenho alguns anos já de experiência, trabalho especificamente hoje na importação e na exportação, mas meu foco hoje é com a importação, que envolve automóveis, bebidas, alimentos, bens de capital. Uma pergunta que a gente sempre tenta responder é: o que é habilitação? Para uma empresa ser habilitada para importar ou para exportar, é necessário que ela tenha um credenciamento na Receita Federal. Para quê? Para utilizar o Siscomex. Então, a habilitação para utilização do Siscomex consiste, primeiramente, em um exame prévio realizado pela Receita Federal, tanto para a pessoa física como para a pessoa jurídica, para que então ela possa realizar as operações de comércio exterior. Sem esse cadastro prévio, não é possível ela fazer uma importação. Algumas poucas exceções são relacionadas à importação pelos correios e à importação por intermédio de uma bagagem. E aí, uma pergunta também que todo mundo faz é: o que é radar? Vou ter uma foto para vocês verem o radar, que ele estimula o pensamento, e é exatamente isso que a Receita Federal está fazendo com a gente. Nós estamos sendo monitorados por eles a qualquer momento, a qualquer hora, em qualquer operação que a gente faça. Essa é a ideia, essa é a concepção geral do radar. Se você quer importar, se você quer exportar, você vai precisar estar na linha, na área de espectro deles, 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano. Não dá mais para ser assim. Por quê? Por que essa necessidade? Porque as empresas, ou pessoas físicas, estão obrigadas a se habilitar para atuar no comércio exterior. E como 100% do comércio exterior é feito por intermédio do Siscomex, sem esse credenciamento eu não consigo fazer nada. Mas como é que esse credenciamento acontece? Primeiro eles analisam a sua empresa e depois a sua empresa analisada, seja de forma simplificada, seja de forma mais densa, mais profunda, eles lhe dão uma senha de acesso para que você faça o credenciamento daquelas pessoas que vão trabalhar em seu nome. Então, o representante da empresa obtém essa senha e depois, então, ele dá o direito para que as pessoas façam os seus serviços. E quais são esses serviços? As atividades relacionadas ao despacho aduaneiro, tanto na importação quanto na exportação. Esses procedimentos estão disciplinados na Instrução Normativa 650, que é objeto desse nosso pequeno roteiro aqui, e eu já sugiro a vocês. Quer saber como e quais são os procedimentos que vocês terão de cumprir, quais são os detalhes legais que precisam ser cumpridos? Você precisa conhecer por inteiro essa Instrução Normativa 650. Sem ela, você não vai saber o que precisa cumprir. E esse nome, o que significa radar? Significa um sistema de rastreamento da atuação dos intervenientes aduaneiros. Todo mundo, 100%, seja órgão público ou seja empresa privada,
precisa ser credenciado. Se vai fazer importação, precisa ser credenciado nesse sistema, que ele é exclusivo da Receita Federal. Mas aí, qual é o objetivo, então, da Receita Federal fazer esse cadastro? Bem, a primeira coisa que ela quer é segurança e conhecer todos os interessados que vão atuar no comércio exterior. E por quê? Principalmente para evitar fraude, principalmente para dar segurança jurídica a todos os operadores e para manter e preservar a imagem do Brasil no comércio exterior. No passado, o credenciamento ele era feito localmente em cada unidade da Receita Federal e você ganhava apenas um cartão de credenciamento. Não existia nenhum tipo de controle, primeiro, se os recursos que essa empresa operava, se eles eram legais, de onde eles advinham. Com a publicação da lei de combate ao colarinho branco, todos os órgãos do governo, e a Receita Federal foi o que mais se empenhou, passaram a entender como essa operação funcionava e, de alguma forma, eliminar as operações que eram consideradas fraudulentas. E o único mecanismo que eles tinham era conhecer profundamente quem era que estava importando ou exportando. E como 100% das operações elas já eram feitas no Siscomex, criou-se um mecanismo de que, para que você tenha o radar, para que você tenha acesso ao Siscomex, é necessário ter o radar. E que para você, então, ter o radar, você precisa ser analisado previamente, fiscalizado, inclusive, de todas as suas operações, de todas as suas, dos seus acontecimentos. A Instrução Normativa 650, ela estabelece todos esses procedimentos de habilitação e credencia os representantes para a prática das atividades relacionadas. Então, tudo que você precisa saber detalhadamente, documentos e tudo mais, estão nessa instrução normativa. E eu ainda tenho um ato declaratório executivo da Coana que me indica informações adicionais, que me indica o que precisa ser feito, que a gente vai discutir aqui ao longo desse pequeno bate-papo. Quais são essas modalidades? Ora, o procedimento para habilitação, primeiro da pessoa física e do responsável por pessoa jurídica, ele ocorre por meio de um requerimento. A Instrução Normativa 650 tem um requerimento, documentos, e a primeira coisa que você precisa fazer é juntar essa documentação e solicitar à unidade mais próxima essa inclusão por intermédio de um requerimento. Muito bem, mas qual operação que você vai escolher? Eu tenho 4 tipos de modalidades, sendo que 2 são muito importantes para as empresas privadas e 2 são específicas para um tipo de situação. A primeira delas é a modalidade ordinária. Isso significa que é indicado para aquela empresa que habitualmente atua no comércio exterior. Então, são empresas que têm volumes maiores, são empresas que têm operações regulares e são empresas também que precisam ser analisadas com um critério diferente. Uma segunda possibilidade é a modalidade simplificada, que aí ela é subdividida em várias opções, mas que normalmente é indicada para operações diferenciadas. A primeira dela é para a operação de importação por pessoa física, inclusive aquela qualificada como produtor rural, artesão, artista e semelhante. Esse não atua comumente, porque se atuasse, teria de ter já uma empresa para operar, teria de ser uma pessoa jurídica. Mas não quer dizer que se ele queira fazer uma operação esporádica que não revele caráter comercial para a pessoa física, ou que revele caráter comercial, mas que não tenha um volume significativo, então ele pode ser enquadrado no radar simplificado. Para as pessoas jurídicas, temos as seguintes situações. Primeiro, aquelas que são constituídas sob a forma de sociedade anônima. Por que ela é simplificada? Porque o conjunto de informações que a Receita Federal normalmente precisaria de uma empresa limitada, ela já tem essas informações
quando a empresa é uma empresa que negocia ações na Bolsa de Valores. Então, o critério de inclusão fica muito mais simplificado. A segunda possibilidade são aquelas que utilizam o despacho aduaneiro expresso, também conhecido como linha azul. Novamente, o mesmo critério. Como as empresas já são, para elas estarem nesse tipo de operação, elas já têm um conjunto de informações muito grande, então o critério de inclusão no radar também é simplificado. A terceira possibilidade é que ela atue exclusivamente como encomendante. Encomendante tem uma instrução normativa que trata especificamente dessa operação e basicamente são aquelas empresas que escolhem um terceiro para importar em seu nome. Mas ela precisa ter radar porque ela também é fiscalizada pela Receita Federal. Então, a empresa que vai atuar como importadora, mas que a operação vai ser feita por uma outra empresa e que se configura como operação por encomenda, a inclusão desta operação pode ser e deve ser uma operação simplificada. A quarta possibilidade são aquelas empresas que não importam comumente, mas que querem fazer operações esporádicas para quê? Para a incorporação do seu ativo permanente. Vai comprar uma máquina, vai comprar um equipamento, vai comprar algo para ampliação da sua fábrica, da sua linha de produção. Então, ela pode utilizar o radar simplificado. E o quinto e o mais difundido são aquelas empresas que atuam em pequena monta. Pequena monta significa dizer 150 mil dólares, valor CIF, por semestre na importação, e 300 mil dólares, valor FOB, na exportação. Venhamos e convenhamos, não é um valor tão alto, mas para aquela empresa que está começando agora, normalmente a orientação é faça a inclusão do seu radar pelo método simplificado de pequena monta. Você já vai obter um radar de 150 mil dólares, você começa a operar, e à medida em que as suas operações forem crescendo, você já faz uma mudança de modalidade para o radar ordinário. Não tem nenhum tipo de obrigação que você de você primeiro ter de passar por uma e depois passar por outra, ou então que você tenha de ir diretamente para outra. Não. Você começa operando, você começa se cadastrando como uma operação de pequena monta e depois você então passa para uma operação ordinária. Tenho ainda radar simplificado para as empresas públicas ou de economia mista e para entidades sem fins lucrativos. Então, essas são as modalidades do simplificado para a pessoa jurídica. E eu ainda tenho outras duas modalidades, que são situações simplificadas, que não se enquadram, situações especiais que não se enquadram como operação simplificada, mas que está previsto na legislação e que, dependendo da situação, você pode se enquadrar. A primeira delas, a terceira delas, melhor dizendo, são a modalidade especial para órgãos da administração pública direta, autarquia e fundação pública, órgão público autônomo, organismo internacional ou outras instituições extraterritoriais. São empresas, digamos assim, são entidades que vão importar, que podem importar, mas que podem também receber uma modalidade específica. E a quarta e última é a restrita, que, como o nome está dizendo, ela tem um caráter restrito e ele é exclusivamente para a pessoa física ou jurídica que já operou no passado, que não opera mais e que agora quer simplesmente fazer uma consulta ou fazer uma retificação. Não é a maior parte, o maior volume de operações de importação não se enquadram com isso e é justamente indicado para algumas operações bem específicas. Vamos passar para a gente ver a principal delas, que é a ordinária. A modalidade ordinária são para aquelas pessoas que atuam habitualmente no comércio exterior. São aquelas empresas que vão operar mais do que 150 mil dólares por semestre e que já demonstram ter capacidade econômica financeira para isso. Então, demonstrando essa capacidade econômica financeira, também cabe à Receita Federal avaliar se essa habitualidade demonstrada é suficiente, se ela tem recursos
suficientes para que comprove que ela vai operar e tem capacidade econômica para operar de mais de 150 mil dólares por semestre. Essas operações precisam ser pautadas por documentos e demonstrativos. E, geralmente, essa modalidade ela é requerida por empresas de médio e grande porte, já que muitas empresas que solicitam o radar na modalidade simplificada para ter o acesso, depois elas migram e solicitam a alteração para a modalidade ordinária. E quando é uma grande empresa, ou uma empresa média que tenha mais de uma filial, basta pedir pelo CNPJ da matriz, que ela já é válida para todas as filiais. Eu não preciso solicitar uma para cada. E nessa modalidade ordinária, ou tanto também na modalidade simplificada, a empresa precisa ter como objeto social digamos, a condição de importadora. Aqui eu coloquei alguns para vocês, são muito mais do que isso, para que, sem essa condição no contrato social, a Receita Federal não vai entender que você é importador. E não sendo importador, ela não vai lhe dar o radar, seja na modalidade simplificada, seja na modalidade ordinária. Você precisa ser um importador, precisa ter no seu objeto social a condição como importador. E quais são, então, essas etapas? Já falamos o que é, já falamos que todas elas precisam, já falamos que a empresa tem situações e modalidades específicas dependendo do seu tamanho, dependendo do seu uso e dependendo da sua condição. A primeira delas é que a gente faça um requerimento, todos eles estão descritos lá na Instrução Normativa 650, que basicamente eu preciso incluir os atos constitutivos, certidão, cópia de documentos de quem assina e de quem está entrando, balanço patrimonial relativo ao último exercício encerrado, ou balanço de abertura, balancete e mais um conjunto, que não é pequeno, um conjunto enorme de documentos. Depois de tudo isso, junto e dou entrada na Receita Federal da sua jurisdição. E se eu deixar algum tipo de documento fora? Você precisa ler com atenção a Instrução Normativa 650 e cumprir cada um daqueles documentos. As alfândegas costumam ter checklists dizendo cada documento que precisa ter e o que ela vai lhe cobrar. Esses checklists são disponibilizados e você precisa conhecer cada um deles, porque a falta e a não apresentação de qualquer um desses documentos pode acarretar no indeferimento ou no arquivo do pedido. E se um deles eu não tiver, o que eu faço? Então eu justifico por escrito esta falta, o motivo de eu não ter esse documento e já anexo ao meu requerimento. Ou então o meu processo pode ser indeferido. Ok? Vamos fazer uma pequena pausa aqui para ver as dúvidas de vocês. Vamos respondê-las e daqui a 5 minutos a gente volta. Alguém tem alguma dúvida? Querem aproveitar esse espaço para perguntar algo? Quanto tempo demora, em média, o processo simplificado? Muito bem. Esse processo simplificado, pela média, deve demorar 10 dias. Esse é o prazo que está previsto. E dependendo da jurisdição onde se encontra, esse prazo tem sido cumprido. Passado de 10 dias, você tem a possibilidade de entrar com um requerimento pedindo a habilitação por ofício. O que é isso? Em tese, você está dizendo, olha, Receita Federal, você não me deu a minha habilitação no prazo que está previsto, logo agora você tem de me dá-la por ofício, significa que eu vou ganhar uma habilitação provisória enquanto o processo você continua analisando. Esse é o prazo específico.
Outra pergunta, para tirar a habilitação ordinária é necessário tirar a simplificada primeiro? Não, não é necessário tirar a simplificada. Você pode passar direto para a ordinária. Só que a experiência nos diz o seguinte, a análise da ordinária é muito densa, é muito profunda. E a análise da simplificada, ela é sumária. Logo, a orientação que a gente dá é o seguinte, não te custa nada tirar a simplificada. Então, vai lá e dá a simplificada já automaticamente. Você já vai ganhar 150 mil dólares. Depois que sair essa simplificada, você então vai lá e dá entrada no seu processo ordinário. Mas não é uma obrigação, é apenas uma orientação para que a empresa não fique sem essa possibilidade de você ter o radar já para trabalhar. Próxima pergunta, qual é a possibilidade para, cadê? Uma prefeitura. Então, a prefeitura, você vai se enquadrar... Opa, fugiu aqui. Simplificado. A especial. Órgão da administração pública direta ou indireta. Sim, a prefeitura é na especial. Continuando. Uma entidade sem fins lucrativos tem alguma isenção fiscal de comprovada pesquisa? Olha, teria de analisar a legislação, mas, assim, de forma superficial, sim. Agora, você tem de ver quais os enquadramentos, o tipo de pesquisa, se ela é credenciada pelo CNPq, mas, de uma forma geral, sem olhar diretamente na pesquisa, sim, você tem algum tipo de benefício fiscal, mas não quer dizer que você não tenha de tirar o radar. Pergunta do Rômulo. Então, para uma empresa comercial exportadora que vai iniciar suas atividades, o ideal é se habilitar na modalidade simplificada, opção 5. Sim, pequena monta. É isso aí, Rômulo. Esse é a indicação. No caso de... outro item, exportação e importação pode ser anexado a uma alteração de contrato social quando da origem não tinha adendo? Essa pergunta é do Carlyle, sim, é isso mesmo. Você tem você deve anexar, fazer uma alteração contratual se na primeira parte, se na primeiro contrato social você não tinha. Você vai ter de fazer, senão você não vai conseguir ter o radar. A pergunta agora da Amanda. A empresa que tira o radar de encomendante, se não tiver em seu objeto social, o contrato social, em seu objeto social a condição de importador, o radar é recusado? Porque você encomenda uma importação, você precisa ter objeto social de importação. Eles vão pedir uma alteração. E outra, Amanda, que os objetos sociais hoje, o objeto social, todos os contadores, sabendo que as empresas podem operar com produto no mercado interno ou com produto no mercado externo, elas já vão trabalhar com importação, então ela já precisa ter essa operação descrita no radar. No caso de uma importação e exportação de poucos livros, é necessária inscrição no radar? Pergunta da Maria Beatriz. Maria, vai depender de como você vai importar isso. Se você for importar por pessoa física, sim, vai precisar. Se você vai mandar isso pelos correios ou vai trazer como uma bagagem, essas são uma das poucas opções que não precisa do radar. Mas se você vai operar por uma empresa, pessoa jurídica, independente de se são poucos livros ou não, e de que tem ou não valor comercial, é necessário que você tenha um radar sim. Mas o radar simplificado para pessoa física, ele é bastante simplificado, ele é bastante comum e não é nada do outro mundo, tá? Pessoal, eu estou com tempo, preciso continuar. A gente vai anotar todas essas perguntas de vocês. Vamos ter mais uma pausa mais à frente para novas discussões.
e em seguida a gente vai postar isso numa... A gente vai pedir que vocês postem no fórum, no site da Abracomex, e todas essas perguntas vão ser respondidas posteriormente. Vamos voltar à nossa explanação. Muito bem, paramos aqui então. Vamos lá, só um minutinho, pessoal, para achar aqui a outra opção. Controle. Só um minutinho, pessoal. Muito bem. Achei. Aqui. Só novamente o flash que tinha dado uma... travou um pouquinho. Vamos continuar. Então, etapas desse pedido de inscrição. Quando eu dou entrada, a primeira coisa que vai ser feita é a análise fiscal. Esse é o momento em que a Receita Federal vai analisar todo o conjunto de documentos que eu entreguei e como é que esses documentos, e se esses documentos estão de acordo com a legislação que, no nosso caso, é a Instrução Normativa 650, é a legislação que está vigente. O que ela vai fazer? A pessoa jurídica requerente da habilitação vai ser submetida a essa análise fiscal, com base nas informações prestadas, no requerimento, no documento, no balanço e tudo mais. Por meio também das declarações fiscais que eles têm, das informações que são passadas normalmente pela empresa importadora à Receita. E quais são os objetivos dessa análise? Primeiro, verificar a compatibilidade das informações prestadas com aquelas que estão disponíveis na base de dados da Receita Federal. Segundo, auferir a capacidade operacional para a operação, para a situação de modalidade ordinária, qual é esse conjunto de informações que estão disponíveis lá e qual é a capacidade operacional da empresa. Isso é, a empresa possui recursos humanos, pessoas, materiais, logísticos, bens, capitais, para fazer aquela importação. Na prática, a gente vê muito o seguinte: a empresa diz que tem um capital social muito grande, mas não consegue comprovar isso por meio de informações legais. Segundo, ela diz que vai fazer muitas importações ao longo do ano, mas a Receita Federal quer chegar lá e verificar se tem pessoas para trabalhar. Eles vão até o escritório, fazem uma verificação física, tiram fotos, verificam se tem máquinas, equipamentos, pessoas. Por quê? Eles não querem que as empresas trabalhem escondidas. Empresas escondidas é sinônimo de que a operação não pode não estar dentro da lei. Isso é o que eles chamam de capacidade operacional da empresa. E isso só é feito na modalidade ordinária. Pode ser feito também na modalidade simplificada. Entretanto, não é muito comum, porque eles vão trabalhar de uma outra forma. E a empresa também não pode operar com com valores muito altos. Então, nessa análise fiscal, eles já verificam se a empresa tem essa possibilidade. Além disso, e relativos aos sócios, eles verificam a sua capacidade empresarial e econômica em relação ao capital aportado. A maioria dos estados e a Receita Federal, na maior parte dos casos, também obriga a isso, que para ter uma empresa importadora, e se essa empresa vai operar na modalidade ordinária, é preciso ter um capital social mínimo integralizado. E integralização, aos olhos da Receita Federal
e aos olhos do novo Código Civil, significa dizer dinheiro na conta. Se eu for colocar bens como máquinas, equipamentos, carros, é preciso ter uma avaliação, um laudo de avaliação desse preço. Então, cuidado se você vai fazer o seu capital social apenas com máquinas e equipamentos, você precisa seguir à risca o que diz o Código Civil. E a Receita Federal, em muitos casos, tem bloqueado esse tipo de situação. Ela não tem aceitado aquelas empresas que dizem, olha, eu botei o meu apartamento, eu botei o meu terreno, eu botei o meu carro, e quando vai ver lá, o terreno não está em nome da empresa, o apartamento não está em nome da empresa. É preciso saber, você vai ser sócio de uma empresa que vai importar $1 milhão por mês, você tem capacidade econômica enquanto empresário? De onde você tirou esse dinheiro? E como é que ela avalia isso? Ela vai lá no imposto de renda dos sócios, ela olha os sócios. E os meus anos de experiência, eu já presenciei de empresas que aparentemente eram muito boas e de repente tem o seu radar indeferido. Por quê? Porque o sócio não demonstrou capacidade empresarial e econômica, principalmente em relação ao capital aportado na empresa. E essa análise fiscal também avalia a capacidade financeira da pessoa jurídica para realizar aquela operação. Uma pergunta que eles dizem é o seguinte, que eles fazem é o seguinte: você vai importar $1 milhão por mês, a sua empresa vai importar $1 milhão por mês, de onde você vai tirar esse dinheiro? Como é que você vai suportar os impostos, o câmbio e tudo mais? Você está tirando dinheiro de onde? Ah, alguém me financiou. Muito bem, então é preciso demonstrar um contrato de financiamento, um contrato de empréstimos. Isso não significa dizer fazer um contrato de gaveta irrisório, não. Significa dizer fazer um contrato como as leis de mercado determinam. Ou alguém já viu algum tipo de algum banco emprestar dinheiro sem que tivesse algum tipo de garantia real? A gente sabe que não tem. Então, isso são informações precisas que a Receita Federal vai te analisar. E se a empresa não tem capacidade, ou os sócios não têm capacidade, ela não vai conseguir a modalidade ordinária. Ela vai conseguir, no máximo, a modalidade simplificada, que essa sim, ela é sumária, mas a ordinária não vai conseguir. A empresa quer saber, a Receita Federal quer saber se você tem dinheiro para operar essa situação. E no ato que você recebe o deferimento, se o seu processo foi deferido, eles vão te dizer qual o montante da estimativa que você vai poder operar. Mas significa dizer que eu vou ficar preso aquilo para sempre? Não. Você pode a qualquer tempo solicitar uma atualização de estimativas, apresentando novas informações, apresentando a sua nova realidade econômico-financeira. Então, resumindo, o radar é uma exigência de que você precisa primeiro se cadastrar, e esse cadastramento você vai ter que apresentar documentos e vai ter uma análise fiscal. E essa análise fiscal vai depender do grau de risco do interveniente, aquilo que você quer importar e aquilo que você vai querer operar. Segundo, as regras precisam ser claras, tanto da Receita para você, como de você para a Receita. Não pode haver subtração de informação. E para isso eles te dão um prazo. E se ela não for concluída em 30 dias para a ordinária ou em 10 dias para a habilitação simplificada, se por um acaso faltar recursos humanos na Receita Federal para isso, você já entra com um requerimento solicitando a sua habilitação por ofício. Além disso, quais são os modelos principais exigentes? A ordinária, que é a mais complexa, exige um grande volume de informações, a análise é criteriosa, verifica-se a capacidade econômico-financeira, patrimonial dos interessados, inclusive da empresa e dos sócios. E as simplificadas são verificadas apenas informações cadastrais. E o que eles chamam de intervenientes de menor risco? São as operações que não vão oferecer um risco econômico significativo, nem para o mercado, nem para o governo. Por isso, você é limitado a $150 mil. Alguns já dizem que esses $150 mil já precisava ter sido revisado para cima. Alguns falam que ele já aumentou para $300 mil. Não, a legislação ainda fala em 150 mil. É pouco,
para alguns tipos de empresas, mas para outros é extremamente suficiente. E esse prazo é por semestre. Esse prazo do limite para as operações simplificadas. Então, o que eu estou fazendo hoje, daqui a 6 meses, esse valor vai voltar ao meu limite. O que eu vou fazer mês que vem, 6 meses depois, vai voltar ao meu limite. E assim sucessivamente. Uma diferença aqui importante para vocês. O que é estimativa e o que é limite? Então, vamos deixar claro essa diferença. Os limites, como o próprio nome já diz, representam um teto para as operações. E esse teto é estabelecido na norma que trata a habilitação. Hoje, na Instrução Normativa 650. Na habilitação de operações de pequena monta, o próprio Siscomex já impede o registro. Então, eu sou habilitado em pequena monta, apenas isso. Quando eu ultrapasso os meus 150 mil dólares no semestre, o Siscomex já não deixa mais que eu registre. E aí a pergunta que você vai fazer. E aí? Pois é, você vai ter que entrar com um pedido de radar ordinário e a Receita Federal não vai liberar a sua carga, não vai liberar o seu registro antes que você tenha mudado de modalidade. Então a indicação é, você acompanhe esse valor. Viu que já está próximo de acontecer, de você estourar o seu limite, já dê entrada no processo de revisão de radar. Mas aí a pergunta também que fica no ar é o seguinte, ok, eu tenho simplificado para a pequena monta, mas eu tenho alguns outros casos, por exemplo, como ativo imobilizado. E eu vou importar uma máquina em que só o custo dessa máquina são 250 mil dólares. E aí? Pois é, no momento em que você solicitar o seu radar simplificado para a opção de ativo imobilizado, a Receita Federal vai lhe exigir a entrega de um documento que comprove o valor, ou seja, vai solicitar uma fatura pro forma ou fatura comercial. E nessa fatura comercial ou fatura pro forma vai constar o valor. Significa dizer, então, que para o registro nesse tipo de operação, você não vai ter limite, mas é único e exclusivamente para essa operação e para esse tipo de situação. Qualquer outra que está operando em pequena monta, que não se enquadra em ativo imobilizado, vai ter sim o seu limite de operação. Já as operações ordinárias, elas não têm limites, mas têm estimativas. Você não informou numa planilha, num requerimento, o que você queria fazer? Qual o volume que você faria daqui a 6 meses? Então você deu umas estimativas. E essas estimativas, elas podem ser ultrapassadas. Não há um controle tão draconiano. Entretanto, caso isso ocorra e a empresa não evidencie uma capacidade econômica e financeira compatível, e dizer, nesse momento eu cresci, minha empresa cresceu, eu tenho mais recursos, a Receita Federal, então, pode submeter a sua empresa ou a sua operação a um procedimento especial de fiscalização. Está previsto em 2 instruções normativas. Mas isso precisa ter muito cuidado. Se as suas operações já estão crescentes, está na hora de você pedir uma revisão da estimativa. E como faço? Também na Instrução Normativa 650, eu tenho uma opção de revisão de estimativas. A revisão pode ser feita a qualquer tempo. E essa revisão é um procedimento que se aplica somente às empresas habilitadas na modalidade ordinária. A modalidade simplificada, notadamente a de pequena monta, não tem essa opção. E essas empresas não sofrerão nenhum tipo de prejuízo. Aquele radar que já tem atrás, você já conseguiu, ele não vai ser bloqueado, suspenso, não vai ser nada. Enquanto não for concluído o processo de revisão, você não vai ter nenhum tipo de prejuízo. A legislação fala também em um prazo. Entretanto, na prática, a gente sabe que muitas poucas unidades da Receita Federal no país inteiro estão fazendo revisão de radar, revisão das estimativas. Por quê? Porque não tem gente. Não há pessoa na Receita com tempo disponível para fazer todo o restante e também as revisões de estimativas.
E aí a pergunta, e aí, o que eu faço? Eu já estourei as minhas estimativas, eu estou operando, já entrei, vou ser prejudicado? Não. A gente sugere o seguinte, dê entrada no processo, protocolize o processo e guarde esse protocolo com cópia de todos os documentos. Guarde numa pasta. Se um belo dia a Receita Federal, algum fiscal disser, olha, você já estourou o seu limite, você vai demonstrar para ele, pois bem, eu tenho um processo e esse processo ainda não foi revisado. Na prática, todas as unidades da Receita Federal que vão fiscalizar uma empresa que já estourou as suas estimativas e que se apresenta, que a empresa apresenta um protocolo dizendo que já pediu a revisão, o processo é liberado e ela não sofre nenhuma sanção. Por quê? Porque a culpa não é do importador dele não ter tido seu processo revisado. E a própria Receita Federal, quando você vai lá no CAC, eles falam isso, olha, se preocupa e dá a entrada no seu processo de revisão de estimativa. O resto você deixa com a gente. Se a gente não conseguir olhar, mantenha o protocolo. Uma hora isso vai sair. Apenas a título de curiosidade, eu tenho 2 clientes que a gente pediu revisão de estimativas em 2008. Até hoje, esse processo continua lá. De vez em quando eu passo, pergunto, procuro saber como está e a resposta é sempre a mesma. Ainda não foi analisado. Fica imaginando a quantidade de processos que eles têm para analisar e se eles vão conseguir fazer isso tudo em um único dia. E o seu processo também pode ser suspenso? Pode ser suspenso. Um dos motivos da suspensão é você deixar de atender algum tipo de solicitação da Receita Federal. Pode ocorrer no caso em que a pessoa jurídica deixa de atender uma intimação de um curso, em curso. E aí você não respondeu, a Receita Federal foi lá e suspendeu o seu radar. Ou então, se você deixar de operar por um prazo ininterrupto de 18 meses. Não fiz nenhuma importação nos próximos 18 meses, durante 18 meses seguidos e ininterruptos, eu tenho um radar suspenso. E aí o que eu faço? Eu entro com um novo requerimento, uma nova documentação, solicitando a reativação desse radar. Vai ser feito novamente uma análise fiscal, agora bem menos densa e criteriosa do que a anterior, mas eu vou conseguir ter o meu radar. O radar, apesar de muita crítica que a gente escuta, porque é burocrático, é complexo, ele foi idealizado principalmente para combater fraudes, porque agora eu sei quem são as empresas. Agora eu sei de onde advém esse dinheiro, de onde esses recursos saíram, de quem são as pessoas envolvidas e como elas operam no comércio exterior. Sem esse cadastro, um cadastro único, exclusivo, a empresa Receita Federal não teria como combater essas fraudes, não teria como combater contrabando. E hoje, cada vez mais, a gente percebe, vê operações que elas foram, de alguma forma, iniciadas por intermédio do radar. E cada operação suspeita ou fraudulenta que a empresa faz, o fiscal que está verificando, ele vai lá no radar e faz uma anotação. Para quê? Toda a Receita Federal do Brasil inteiro tem acesso a essa informação. A criação do radar possibilitou a Receita Federal trabalhar com o quê? Com perfil de risco. Saber quem é quem, volume, valor, origem, tudo mais. Sendo que a maior parte das operações de comércio exterior, elas são fiscalizadas no pós-desembaraço. Por quê? Porque tudo que você fez está lá, escrito no radar. Todos os seus passos, todas as suas situações estão descritas lá. E uma empresa com um bom histórico aduaneiro no radar passa a ter crédito com a Receita Federal. Passa a ter o que todo mundo adora, canal verde. Canal verde libera a mercadoria rápido, você tem fiscalização, não vou dizer superficiais, mas sumárias, e o seu processo anda com muito mais celeridade. Se não fosse o radar, não se conseguiria ter todas essas operações, todos esses processos e a Receita Federal fiscalizar
tudo isso. Ok, pessoal? Espero que a gente tenha atendido as expectativas de vocês. Nós temos na grade de cursos um curso muito mais denso, muito mais preparado. A gente discute documentos e tudo mais. E vocês podem acompanhar lá no próprio site da Abracomex grade desses cursos. E agora vamos voltar a fazer um bate-papo e verificar, tentar tirar dúvidas por mais aí uns 5, 10 minutos. E depois aquelas dúvidas que ficaram, a gente coloca no fórum e vocês cadastram lá no fórum e respondem, a gente vai respondendo tudo mais. Lembrando que no site abracomexonline.org você pode se cadastrar e você vai ter outras possibilidades de acesso à informação, de tirar dúvida e tudo mais. Vamos lá, então. Agora eu vou tirar a imagem e vou botar na tela do bate-papo para tirar as dúvidas de vocês. Enquanto isso, eu vou lendo umas outras dúvidas que já tinham aqui. Já tem o radar para pessoa física, pessoa jurídica. Quero tirar o nome físico de um dos sócios da empresa. Tem que fazer um processo novamente? Pergunta do Carlos. Não, não tem, Carlos. Você só precisa entrar com um requerimento apresentando a alteração contratual do novo sócio que entrou e quem é o responsável, e eles fazem isso de forma muito sumária, muito rápida. Tem ainda, o Marcelo perguntou, preciso para habilitação simplificada ter certificado digital? Em ambos os casos, Marcelo, tanto simplificada quanto ordinária é preciso ter. Onde consigo todos os formulários para isso? Na Instrução Normativa 650, você tem todos os formulários lá, mas a gente vai colocar no fórum também da Abracomex, depois você se cadastra e passa lá, que a gente tem essa informação. O Enoque, para a pessoa física, no caso de empreender autônomo na importação, é necessário o radar no Siscomex? Enoque, pessoa física não pode revelar caráter comercial, a não ser que se enquadre naqueles casos lá de produtor rural e tudo mais. O Paulo Sérgio, uma clínica odontológica que quer iniciar a importação teria que alterar a natureza? Sim, você tem de ter no objeto social também a operação de importação. O Marcelo, uma empresa nova sem balanço histórico consegue tirar o radar? Consegue, você vai mostrar o balanço de abertura. E o balancete você não tem, mas o balanço de abertura você já mostra isso. Pergunta do André. Como vejo o saldo do meu radar ordinário? André, você vai até a unidade da Receita Federal que você está jurisdicionado com uma procuração comprovando que você é o proprietário da empresa ou que você responde pela empresa. Lá eles vão abrir uma tela do radar dizendo dossiê CNPJ e vão te dizer qual é o valor, o que você já usou e o que você ainda tem. Mas não vão te dar isso impresso, tá? Não vão te dar, é uma determinação da Receita, mas você consegue ver tudo, anotar e copiar. A Priscila, qual o critério para o limite de estimativa? Priscila, a própria planilha que está na Instrução Normativa 650, na medida em que você vai preenchendo as informações do seu balanço, lucro, balancete, estimativas, ao final ele te dá essas informações. É um critério próprio baseado nesse conjunto de informação. O Sérgio ficou com dúvida referente à solicitação de revisão. Sérgio, é o seguinte, sua empresa cresceu, você tem mais capacidade econômico-financeira, você preenche novamente os formulários. Lá no formulário vai demonstrar que você aumentou a sua capacidade, logo você aumentou o seu radar e você dá entrada novamente nesse radar na Receita Federal da sua jurisdição. Eles vão fazer uma análise do que você está informando, se é verídico. Se for verídico, eles vão deferir o seu pedido. O Eli, existe valor mínimo do capital social para dar entrada no radar? Eli, R$50 mil, tanto simplificado como ordinário.
Mas o ordinário, quanto maior o seu capital social, maior a sua estimativa, porque um dos critérios de avaliação também é o capital social. O Diogo pergunta se uma empresa recém-constituída pode tirar o radar ordinário. Pode, não tem nenhum problema. Se a empresa tiver capacidade econômico-financeira, essa capacidade econômica-financeira vai avaliar quanto você vai ter de estimativa. O Marcelino, no caso do radar ordinário, quando pede a revisão, existe a possibilidade de habilitação por ofício? Não, não precisa. Só o documento protocolizado. Protocolizei o documento pedindo a revisão, o problema agora é da Receita Federal. Enquanto eles não me derem a resposta, eu continuo extrapolando a minha estimativa. Mas lembre-se, extrapolando dentro da sua capacidade real. Adianta você, lá na frente, não conseguir comprovar que você tem essa receita. Qual o valor mínimo de capital social? Já respondi, tanto um como o outro, R$50 mil. Solicitado a mesma, o prazo é de 30 dias. Já respondi também. Da Ana Carolina, há custo para inscrição no radar? Não, Ana Carolina, se a sua empresa tiver expertise e ler a instrução normativa 650 e cumprir a risca, não há custo nenhum. Se você for contratar uma pessoa especializada, um advogado, um despachante aduaneiro, um consultor aduaneiro, aí são honorários previamente acordados. Pergunta do Rômulo. Se habilitar no Siscomex radar sempre é para exportação ou só tem para uma atividade? Não, é para as duas. Eu tenho um radar e aí, dependendo das suas estimativas para exportação ou para importação que você informa, no caso do radar ordinário, ele vai te dizer quanto é o limite. No caso do radar simplificado, de pequena monta, já é pré-determinado. 150 mil para importação, 300 mil para a exportação. Só mais uma, estou lendo aqui. Muito bem. Esse material de apresentação vai ficar disponível? Sim, a gente vai gerar um PDF e vai colocar disponível lá no fórum que vocês podem baixar. Para compra de ativo imobilizado de pequeno valor, seria interessante tirar o radar pessoa física ou jurídica? Sempre jurídica, Juliano. A pessoa física não revela caráter comercial. Ela só pode importar para ela. Eu quero importar um automóvel para mim, meu nome. Não tem caráter comercial. Então, aí eu posso tirar pessoa física. Qualquer um restante, eu tiro pessoa jurídica. Além de produtor, artesão e artista, quais outras as atividades que podem solicitar o radar? São só essas. Porque essas são as previstas na legislação que podem revelar caráter comercial. O Carlos, já tem um radar, você quer tirar os sócios? Carlos, já respondi, só você entrar com requerimento. O Paulo Sérgio, sou pessoa física, autônoma e tenho uma parceria com um amigo chinês que mora lá, onde estamos fazendo grandes negócios. Estou necessitando abrir um radar para suprir clientes que não tenha. Porque ter o radar... Pode ter o radar? Paulo, se eu entendi bem a sua pergunta, você quer ter um radar para fazer operações para outras empresas. Não pode. A Receita Federal combate isso. Cada empresa que for importar precisa ter o seu próprio radar. Mesmo que outros vão fazer a operação. Outros vão contratar parceiros, como você, para fazer o negócio. Mas a empresa precisa ter o radar. O Rezende impede o e-mail. Rezende, eu vou botar aqui um e-mail, até que a gente precisa que vocês encaminhassem um depoimento de como foi o uso da ferramenta na webconferência. Encaminha para esse e-mail aí. Nesse e-mail a gente pode discutir mais. E também não esqueça, se você tem uma dúvida, essa dúvida pode ser de outras pessoas também. Então postem lá no fórum todas as suas dúvidas. A gente vai respondendo e essa informação fica lá, disponível para todo mundo. Além disso, nos siga no Twitter. Esse é o Twitter da Abracomex, que a gente mantém
mantém diariamente atualizado com informações relevantes. Esse é o meu Twitter. E no próprio site da Abracomex você tem informações sobre o fórum, sobre cursos, agenda de cursos e tudo mais. Vamos continuar aqui. Pergunta do Fabrício. Em São Paulo, qual o tempo necessário após o protocolo junto à Receita para deferir o pedido de radar simplificado encomendante? Fabrício, 10 dias. Se depois desses 10 dias a Receita Federal não lhe der, você tem o direito de entrar com um ofício solicitando o radar por ofício. Significa que eles vão te dar antes de terminar. Priscila, como é estabelecido o limite simplificado de pessoa física? Priscila, você vai ter que dizer o que você está comprando. Então, eu vou fazer uma importação de um carro importado. Esse carro custa 70 mil dólares. No momento em que eu entrar com o requerimento pedindo a habilitação para pessoa física, eu tenho de dizer o que eu vou importar. E aí, isso vai ser liberado a partir do documento que eu apresentar. Se lá na frente eu for fazer uma outra operação, eu preciso entrar com o radar de novo? Precisa. Ele é simplificado, é rápido, eu junto os documentos. Por quê? Porque a Receita Federal entende que você não tem um caráter comercial. Você vai fazer algo esporadicamente. Então, se é algo esporádico, cada vez que você fizer, você precisa solicitar novamente as operações. O Arno Porto Alegre. Quem fornece o programa Syscomex para instalar na minha máquina? Em cada unidade da Receita Federal, Arno, você tem digamos assim, um setor gerenciado por funcionários do SERPRO, que ali você obtém essa informação, que ali você tem como receber esse programa. É de graça, é gratuito, e a única coisa que você vai precisar comprar é a certificação digital para ter o acesso de conexão ao Syscomex. Pessoal, vocês escutam bem? Parece que o som não está me dando retorno, aí eu não tenho certeza. Ok. Muito obrigado, Juliano. Lúcia, Priscila, Sheila, Fabrício. Ok, obrigado, gente. O Fabrício aqui está perguntando, é verdade que uma pessoa jurídica que possui radar simplificado, pequena monta, agora só pode importar por conta própria ou encomendante? Não, isso não é verdade, não tem nenhuma legislação que traz isso. Se é pessoa jurídica pequena monta, eu posso importar por operação por conta própria, por encomendante, ou por operação por conta e ordem. O seu grande problema, e aí você precisa, no momento que você for incluir, é que o radar, o limite de uma operação por conta e ordem, Fabrício, ele busca essa operação de quem está solicitando, do adquirente. Às vezes você pode extrapolar. Pergunta da Ana Carolina. Se uma empresa possui radar, são 3 que pretendem importar e elas são sócios, sem entrar previsto em contato com todas elas, tem de ter radar? Ana Carolina, se eu entendi a sua pergunta, você está me dizendo que tem 3 empresas que querem importar e eles são sócios. Como vai ser essa operação de importação? Por encomenda, por conta e ordem? Como vai ser? Uma vai fazer a importação e vai distribuir para as 3, vai vender para as 3? Olha, precisa ter radar cada um. Via de regra, precisa ter radar cada um. Porque tirar o radar não custa nada, tirar o radar é gratuito. Por que essas empresas não tiram isso, tiram o radar e fazem operações
por encomenda ou faz operações por conta e ordem. A Receita Federal quer justamente saber disso. Não podem somar capital. Mas cada um vai ter 150 mil dólares. Ela quer saber o seguinte, por que essas empresas não estão incluídas no radar? É de graça. Basta que cada uma delas vai dar entrada na Receita Federal. Em 10 dias, essa operação já está liberada. Pergunta do Josué. Se eu quero importar um carro, para conseguir o radar, é preciso informar somente a operação ou apresentar pro forma invoice? Se você é pessoa física, você precisa apresentar pro forma invoice. Se você é pessoa jurídica, você tira simplificado de pequena monta e aí faz a sua operação sem apresentar nada. Por último, gente, nosso horário já está extrapolado. A pergunta do Fabrício. Quando importo com radar simplificado, o encomendante, meu limite de radar não é usado, é apenas na operação própria. É isso mesmo, Fabrício. O radar que vai ser utilizado, se você é do encomendante, não vai ser o seu radar. Ok, pessoal? Vou repetir aqui o e-mail para vocês deixarem um depoimento. Esse depoimento é muito importante. Nos sigam no Twitter, nos sigam nos 2 Twitter, tanto da Abracomex como o meu. Vai ser um prazer poder ajudar e compartilhar informações. E fiquem atentos no site da Abracomex, mantenham cadastrados, porque a gente tem palestras com bastante frequência sobre os vários assuntos. E para a gente é uma satisfação enorme poder ter gente do país inteiro. Na minha tela principal aqui, eu não consigo saber de onde vocês são, mas se vocês puderem, apenas para efeitos estatísticos, dizer de que lugar que vocês estão. Eu estou no Espírito Santo, fico em Vila Velha, ó. São Paulo, Rio, São Paulo, Macaé, Maringá, Curitiba, Manaus, Porto Velho, Criciúma. Tenho colegas aqui, o Rodrigo está do meu lado, o Rodrigo está em Vila Velha. Rodrigo, somos vizinhos a essa praia bonita e ao sol de hoje. Olha, Santa Catarina, Campinas, Itapetininga, Manaus, São Paulo. Que bom, esse é o poder da comunicação pela internet. Bragança Paulista. Daqui a pouco alguém vai aparecer do exterior, hein? Campo Grande, Rio de Janeiro. Muito bem. Deve estar sol aí, né, Rômulo? Campo Grande sempre faz sol. Belfor Roxo. Baixada Fluminense. Já morei um pouquinho depois, Ana Carolina. Morei em Nova Iguaçu. Que bom, Sérgio. Já me segue no Twitter. Que bom. Por nada, é um prazer para a gente poder compartilhar informações. E o comércio exterior é assim, né? A informação é... Quem tem informação tem poder. Ana Carolina, nós temos 2 Twitters. A Bracomex e o meu, que é o Comex Blog. Que legal, Sérgio. Hoje você tem, digamos assim, menos dor de cabeça trabalhando com exportação, né? Exportação é bem mais simples. Apesar de quando você tem de cumprir deadline, também você sofre, mas é bem mais simples do que a importação. Muito mais tranquilo mesmo. Pessoal, uma boa tarde para vocês e nós vamos encerrar por aqui. Até mais. Até outro momento. Tchau.